Então, assim, ser desenhista ou ser quadrinista era uma coisa que não passava pela minha cabeça, até a época em que eu já estava estudando Direito na UFC, mas lá dentro eu não consegui me encaixar, não consegui me adequar, por diversos motivos, não só o motivo do conteúdo, mas tudo que girava ao redor, para mim, era muito complicado, né? A maneira das pessoas se vestirem, agirem, pensarem, a competitividade, a vaidade, né? A questão estética das pessoas mesmo. Eu não consegui me enquadrar em nada disso e eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, né? Foi um período muito difícil, de 1 ano para mim. Eu entrei em depressão, foi a primeira vez que fui fazer análise. Entrei em crise com minha família, entrei em crise com minha namorada na época. Eu nem sabia que ele tinha essa preferência. Eu sabia que ele desenhava bem, ele fez alguns retratos meus, mas eu não conhecia a preferência dele pelos quadrinhos, porque a gente namorou uns 10 meses e aí eu fui morar fora. Quando eu voltei é que ele estava mais interessado nesse meio. À medida que ela foi me conhecendo, ela descobriu e soube da minha paixão pelos quadrinhos, porque eu nunca deixei de ser leitor de quadrinhos, nunca deixei de ser um entusiasta pela mídia, né? E sempre me apoiou, assim. Eu sabia que ele gostava disso, que ele gostava de desenhar, na verdade. E vi uma propaganda na TV sobre a oficina de quadrinhos da UFC. E aí eu falei pra ele, olha, tem essa oficina, um curso gratuito, aos sábados, não vai atrapalhar a faculdade, nem o trabalho. Vai lá, ver qual é. Se ela não tivesse me avisado nunca, provavelmente eu nunca saberia da existência da oficina de quadrinhos da UFC e aí, enfim. A única opção que tinha para se viver, para se ganhar dinheiro com quadrinhos, era você desenhar para o mercado americano e era uma coisa extremamente difícil de se alcançar, né? Era assim, era mais ou menos o começo dos brasileiros desenhando para o mercado americano, Deodato, Roger Cruz e tal. Ou seja, não fazia parte da nossa realidade alcançar o mercado americano. A gente podia contar nos dedos os quadrinheiros que existiam na cidade. Sem nenhum problema, dava para se contar no dedo. Levando em consideração os que eram quase desconhecidos, a gente tinha aqui o Mino, o Sinfrônio, o Hermó, o Cafio, 2 ou 3 mais de menor performance e ficava por isso mesmo, tá? Porque não havia muito espaço na mídia para isso e o menino que tinha cuidado de se manter pelo menos numa certa visibilidade era porque tinham publicado no Gibi e o Gibi tinha projetado ele de uma certa forma e os jornais, as mídias daqui tinham um certo compromisso de colocar pelo menos ele no mercado. Mas era só isso. E o que a gente fazia naquela época era exatamente fazer uma guerrilhazinha para tentar ver se dava uma certa força nisso, sabe? Então o curso de comunicação nessa época e a oficina de quadrinho foi acho que um ponto um divisor de água. Esses caras, eles já tinham uma maturidade em quadrinhos bem maior, né? Na vida também. E eles realmente acreditavam num quadrinho que o Jesuíno denominava de quadrinho de guerrilha, né? Eles faziam um quadrinho autoral, eles faziam um quadrinho, às vezes, underground, eles faziam quadrinhos
baseados em alguns quadrinistas europeus que mal chegavam no Brasil na época, muitos quadrinhos experimentais. Eles usavam a oficina, a P1, como um verdadeiro laboratório mesmo, de estilo, de traço, de narrativa, e não deixavam a peteca cair, mesmo com a falta de incentivo. Tanto que o Daniel, para mim, foi uma grande surpresa, uma surpresa super agradável. Eu não esperava que ele fosse investir o que ele investiu no que ele queria, né? Porque na maioria dos casos, os meninos, quando estão na faculdade, sonham muito, fazem às vezes muito pouco e acabam saindo pela tangente. Existia um respeito muito grande por ele lá dentro da oficina. Ele não aparecia lá, ele já tinha passado a sua época, né, de frequentar a oficina com assiduidade todos os sábados. E aí o JJ Marreiro, que depois passou a ser meu grande amigo e sócio e tal, ele chamava o Geraldo Jesuíno de o Grande Dragão Dourado, né? O JJ era um veterano já, e eu aluno, e ele falava para todos os alunos, sempre citava o Geraldo Jesuíno como o Grande Dragão Dourado. E a gente tinha uma imagem do Jesuíno assim, extremamente grandiosa, né? O Jota uma vez descreveu a sala do Jesuíno como uma sala enorme, assim, mal iluminada, que quando a porta abria entrava uma luz assim em direção a ele. Ele estava com uma cadeira enorme que ele girava assim com uma voz gutural e atendia as pessoas. Então ele chegou lá sem muito estrelismo, aliás, sem nenhum estrelismo, porque na verdade ele, naquela época ele não tinha nenhuma coisa espetacular como desenhista. O desenho dele era modesto, um desenho ainda muito domado, muito contido, muito... Bom, o desenho dele não tinha nada de exuberante, era um desenho comum de alguém que pode crescer, mas que ainda não cresceu, tá? Então ele juntou-se ao pessoal, seguiu rigorosamente o que a gente estabelecia. Nós também não éramos mestres, eram alguns outros monitores, eu e mais alguns outros monitores, talvez no mesmo perfil do que ele é agora. E evoluiu o trabalho dele até onde ele pôde, e de repente ele manifestou o desejo de querer fazer um curso fora, de dar um voo maior. Eu ainda estava na oficina de quadrinhos quando foi divulgado por lá que ia ter um curso de histórias em quadrinhos em Fortaleza, ministrado pelo Al Rio, que era um cearense que estava fazendo trabalhos para o exterior, para as grandes editoras, Marvel, DC e tal. Na época que eu soube que um desenhista que trabalhou para o mercado norte-americano ia dar um curso de quadrinhos aqui no Ceará, aí eu fiquei animado, finalmente vou conhecer uma pessoa, era um sonho que eu particularmente tinha, e me matriculei nesse curso do Álvaro Rio. O curso teria uma duração de 2 anos, eu e o Jota a gente fazia parte da mesma turma, mas aí naqueles intervalos entre uma turma e outra e tal, nós conhecemos o Geraldo Borges também. E é uma amizade que dura até hoje, né? Então foi realmente um encontro que eu não acredito coincidências. A gente tinha realmente que se encontrar e começar a trilhar um grande caminho pela frente. E logo esse trio JJ, Geraldo e eu, ele se formou, a gente viu que tinha muita afinidade e logo a gente se tornou assim amigos, irmãos e tal. Antigamente o nosso convívio com quadrinhos era simplesmente dentro de casa, com as nossas histórias, colocava na gaveta. Então isso era o nosso mundo dos quadrinhos, e que a gente ficava até meio receoso de falar para as pessoas que a gente trabalhava, fazia quadrinhos. E quando a gente conheceu, pelo menos para mim, quando fui lá no curso do Álvaro, eu pude conhecer outras pessoas que também gostavam das mesmas coisas que eu, e mais, pessoas que estavam dispostas a se juntar umas com as outras para produzir algo de finalmente tirar aquilo que estava enfurnado na minha gaveta, né? Fazer fanzines, fazer publicações. Foi nesse curso do Álvaro que acabou surgindo o primeiro convite profissional nosso para trabalhar com quadrinhos, receber dinheiro fazendo quadrinhos. Eu me lembro que nesse período que a gente estava lá, período de ebulição do curso do Álvaro Rio, eu conheci o Mino, e o Mino me procurou para fazer uma equipe, para formar uma equipe para trabalhar com o Capitão Rapadura. Eu logo chamei JJ e Geraldo, né? Passei muitos anos, sempre no intervalo de algum trabalho eu estava fazendo o rascunho do Capitão Rapadura. Nesse dia, pela manhã, eu estava telefonando e rabiscando. Aí surgiu
o traço atual do Capitão Rapadura. E eu fiquei muito alegre, porque naquele dia, agora eu encontrei o traço dele para desenvolver as histórias, porque o Capitão Rapadura ele é muito difícil. Ainda hoje ele permanece com essa dificuldade dos desenhistas de botar ele no traço principal, porque nós já tentamos fazer um padrão para ele, mas ninguém consegue estabelecer esse padrão. E aí, nesse dia, o Ricardo disse, eu quero que você conheça aqui o meu futuro genro, é um desenhista. Aí me apresentou o Daniel. Aí nós sentamos na mesa e começamos a conversar. E eu contei para ele essa coincidência de ter encontrado o traço do Capitão Rapadura. E aí marcamos o encontro, acho que para um mês depois. A gente precisava produzir 120 páginas em um mês do Capitão Rapadura. Para 3 caras que não tinham ritmo nenhum de trabalho, nunca tinham feito tantas páginas. O meu máximo de páginas que eu tinha feito eram 3 ou 4, né? E tinha que fazer 120, 3 pessoas. Mas a gente não tinha um espaço para trabalhar, a não ser nas nossas próprias casas. E aí o Álvaro, num ato extremamente generoso, no qual sou eternamente grato, ele nos doou a sala de aula dele, nos períodos que não tinha aula, para a gente trabalhar lá. Deu a chave para a gente, né? E mal conhecia a gente. Conseguimos entregar no prazo, e aí com essas 120 páginas foi possível o Capitão Rapadura ser lançado, e nós ficamos 2 anos no Capitão Rapadura. A revista durou 2 anos, e depois continuou como tiras, né? Amante da natureza, avesso ao uso de drogas, defensor das minorias. Este é o Capitão Rapadura, que ganhou sua própria revista mensal há 2 anos, publicada pela editora Riso do próprio Mino. Atualmente, o cartunista conta com uma equipe de 4 talentosos desenhistas responsáveis pelo argumento e arte final do personagem. Toda sexta-feira nós nos reunimos com o Mino, né? Ele nos entrega um roteiro, um argumento. Com esse roteiro em mãos, nós vamos para o nosso estúdio, para o nosso trabalho, e lá nós quadrinizamos. Um desenha o lápis, outro faz a arte final, outro faz a letra, ou seja, é um trabalho de equipe. Quadrinhos é trabalho de equipe. Não se dá para fazer quadrinhos só. Algumas pessoas foram entrando no decorrer dos anos e fazendo parte dessa reunião também. Dentre elas, o Valdir Júnior Rodrigues, que passou a ser o arte finalista oficial do Capitão Rapadura, ele arte finalizava quase todo mundo. O Vitor Batista fez parte também dessas reuniões do Capitão Rapadura, né, da Rapa Equipe. E ocasionalmente alguns outros artistas assim, do mercado cearense, como Cristiano Lopes, o Lene Chaves, também chegaram a fazer alguma coisa com o Capitão Rapadura, né? O que é bem legal isso também, porque você vê que a gente não era um grupo fechado, a gente estava aberto à entrada de novos profissionais. Ouvi falar da Joe Kubert pela primeira vez ainda na casa do JJ Marreiro, quando eu folhei uma revista Wizard importada, na qual tinha uma propaganda da Joe Kubert lá, né? E aí eu já conhecia o trabalho do Joe, um grande mestre, descobri que ele tinha uma escola, e meio que coloquei na cabeça que eu queria estudar lá um dia, que aquela escola ali era tipo meu grande sonho, uma grande virada na minha vida, né? Eu considerava o melhor lugar do mundo para se aprender aquilo que eu sempre quis fazer e trabalhar, que era quadrinhos. Quando ele descobriu essa escola, fui eu que comecei a botar pilha na história. Vamos lá, vamos conhecer a escola, vamos entrar em contato. Você já sabe um pouco de inglês, seu pai tem condição de pagar, eu vou, ajudo, eu trabalho enquanto você estuda. Conheci a escola, eu já fiz uma entrevista que é necessária para entrar na escola, fiz o teste de portfólio, avaliação de portfólio. Então, quando eu fui aprovado, o Mike Shen, que era o cara que faz essa análise, que é o coordenador da escola, ele disse, olha, essa aprovação ela tem uma validade de 2 anos. Se você não se matricular em 2 anos, você vai ter que voltar aqui novamente, fazer um novo teste de portfólio, uma nova entrevista, para a gente avaliar se você está apto ou não a entrar na escola. Aí sim eu coloquei na cabeça que eu tinha que entrar até 2000. E quando o Daniel disse, bom, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer a Joe Kubert School, vou ser desenhista de quadrinho, e a possibilidade de quebrar a faculdade, eu digo que esse cara é maluco ou tem coragem demais? Assim, uma atitude arrojada dele, né? E eu acho que foi, assim, muito importante para a carreira dele, porque isso é uma oportunidade que poucas pessoas têm.
e que tem poucas pessoas que têm coragem, inclusive, de tomar essa atitude. Inclusive bem planejada como ele fez, porque ele foi para poder aprender e voltar. Eu chegava a trabalhar às vezes 12 horas por dia como garçonete, a gente fez faxina, cuidou de criança. O Daniel também estudava de 8 às 3 mais ou menos, depois tinha uma carga excessiva de tarefas e ele cumpria todas, fazia questão de fazer todas com muito cuidado, muito capricho. Eu só fui trabalhar de fato assim com regularidade, eu me dedicava muito mais à escola do que qualquer outra coisa, justamente porque ajudava esse aparato financeiro, né? Eu fui trabalhar mais fortemente depois de 6 meses, porque só depois de 6 meses é que eu fui convidado pelo Sérgio Cariello para ser desenhista assistente dele, né? Na produção dele para DC Comics, na revista Azrael. Na maior parte do tempo a gente morou longe da escola e do trabalho, então todo dia a gente acordava tipo 5, 5:30 da manhã, se ajeitava e viajava 40 minutos até chegar ao trabalho, à escola. Meu trabalho era vizinho à escola, então era mais prático. E aí às vezes ele voltava para casa e mais tarde ia me buscar no trabalho. Eu não era respeitado pelos meus colegas no começo, né? Por ser estrangeiro, por não falar a língua, por uma série de coisas. Mas com o tempo a linguagem do meu desenho foi impondo respeito. Muito mais pela minha dedicação do que pelo meu talento. Muito mais por eu trabalhar 12 horas por dia, de domingo a domingo, do que pela minha facilidade em desenhar, de fato. Eu sabia que quando você vai para lá, não vai para brincar. Se envolver mesmo, é imersão. Não foi nada diferente. Depois, com os papos que nós tivemos, não foi absolutamente nada diferente. Você vai para trabalhar e a John Kubert não brinca em serviço. Ou você está disposto a fazer, ou então desocupa o lugar para outra pessoa, que tem muita gente querendo. A gente conhece o rigor da John Kubert, tá? A gente conhece o rigor daquela coisa, daquele esquema todinho lá. E história em quadrinho nos Estados Unidos é uma coisa muito séria. Não é brincadeira como se faz por aqui, não. A coisa lá é muito séria. O investimento é muito alto. Então você tem que cobrar muito. Os Estados Unidos cobra muito dos seus profissionais. Então eu dormia pouco mesmo. Eu ia até de madrugada. Eu cheguei a virar noites. Eu sentia dores nas costas, eu sentia dores nas mãos. Mas aquilo não me incomodava, cara. Sabe? Aquilo não era empecilho pra mim. Na verdade, não foi só ele que foi para John Kubert. Todos nós fomos para John Kubert com ele, entendeu? Então ele estava realizando um sonho meu e do Jota, particularmente falando, né? Lá ele teve a oportunidade de estudar e ele gentilmente compartilhava tudo. Na época essa questão de e-mail não era tão presente na nossa vida. Então ele escrevia cartas. Quando ele escrevia cartas, eram cartas gigantes de 6, 7 páginas que demorava para chegar, mas chegava nas nossas mãos. E a gente parava tudo que estava fazendo para poder ler as cartas do Daniel. Nada como a prática mesmo, nada como a realidade para você ter certeza se é aquilo que você quer, ter certeza se você está realmente preparado para aquele mercado, né? Uma coisa é você estar em sala de aula ali, só fazendo os exercícios que os professores passam, com a pressão que uma escola tem, mas enfim, é uma escola, né? Quando eu fui trabalhar com o Sérgio Cariello, eu descobri qual é a real pressão do mercado americano, como é trabalhar para DC Comics, a questão dos prazos, né? De ter que entregar 6 páginas por semana, do cara do FedEx chegar na casa dele toda terça-feira às 6 da tarde para levar essas 6 páginas, que tinham que estar prontas, fizesse chuva, fizesse sol, se ele tivesse gripado, doente, com dor, sem dor, né? Tinha que dar o melhor. Era um título do universo do Batman, isso tinha um peso grande na época. Descobri vários segredos da profissão que em sala de aula os professores não dividiam, né? E aprendi muito também porque eu fiz um pouco de tudo. Eu não só desenhei cenários ou limpei o traço dele, mas servi de modelo, fui tirar foto, fui descobrir referências novas, livros novos. Ele tinha uma biblioteca riquíssima na casa dele. Cheguei a dormir na casa dele algumas vezes. Conheci o dia a dia, o cotidiano de um profissional de quadrinhos que já estava há 7 anos no mercado. Então aquilo pra mim, cara,
fantástico, né? Espetacular. Ele me pagava para fazer isso, mas o dinheiro que ele me pagava só dava para eu pagar a gasolina para eu chegar lá, porque era uma outra cidade, era uma viagem que eu fazia para chegar na casa dele. Mas valia a pena cada gota de gasolina paga, cada minuto gasto na estrada para chegar lá no estúdio do Sérgio Carello. Muitas vezes eu chegava em casa 9 da noite, 10 da noite, cansadaço, ia começar a fazer as tarefas da escola a partir desse horário, né? E não esmorecia e conseguia fazer. Nunca pensei em desistir da Joe Kubert enquanto eu estava lá. Eu voltei para o Brasil em 2001, antes de completar os 3 anos da escola, por motivos alheios a mim, alheios à minha decisão, né? Eu estava no Brasil, que eu vim terminar a faculdade, faltava um semestre para me formar. Eu disse, eu vou logo aproveitar, faço o semestre e volto. Então, eu me lembro do momento lá dos aviões, do segundo avião se chocando com a segunda torre, o pai dele desesperado me ligando, o Danielzinho, Daniel, ele tem que voltar, porque o pai dele não tinha dimensão da distância de onde ele morava para Manhattan. Eu fui escolhido o melhor aluno do primeiro ano pela Dark Horse, né, que fez uma revisão de portfólio de todos os alunos do primeiro ano. Os professores gostavam de mim. A partir de um certo momento, os alunos gostavam de mim, eu gostava dos alunos também, gostava do ambiente. Já estava indo viajar um pouco pelos Estados Unidos, conheci alguns outros lugares, fui a convenções, eu já estava bastante engajado, já entendia a língua com mais fluência, assistia filmes normalmente, enfim, conversava. Valeu muito a pena ter voltado para ficar junto com minha esposa, junto com os meus pais. Eu tive a minha filha, né, aqui no Brasil, então, enfim, tudo deu muito certo. Se eu não me engano, antes de eu ir para os Estados Unidos, o meu pai, ele comprou ainda na planta uma sala comercial para cada filho, para deixar de herança, né? E coincidências da vida, quando eu voltei dos Estados Unidos, essa sala comercial ficou pronta, tinha acabado de ficar pronta. Exatamente no mesmo ano, exatamente no mesmo semestre. Então, num acordo que a gente fez, uma antecipação de herança, né, digamos assim, eu tinha uma sala comercial ao meu dispor. Eu tinha a experiência adquirida lá na Joe Kubert toda dentro de mim. Eu tinha as portas abertas profissionais que estavam acontecendo. Eu já estava fazendo trabalho para editoras nacionais e internacionais. Então não tive dúvida. Eu estava sedento para voltar a dar aula, sedento para voltar a fazer o Manicomics. Eu me lembro da dúvida se será que vai ter procura? Será que vai ter aluno suficiente? Todo início é muito difícil. A divulgação, o reconhecimento do público a respeito do Daniel, isso evidentemente veio crescendo no passar dos anos. Mas algumas outras pessoas já tinham tentado fazer esse tipo de coisa, parecido com o Mino, com o birô do Mino, que é onde ele fazia as produções dele, o Mino Produções, mas não tinha conseguido fazer a coisa muito arrumada não. Fazia, durava muito pouco. E o Daniel montou. E ele sempre teve um títere muito perto dele, que foi o pai dele. Um cara que acredita nele, mas acredita muito. Para mim é extremamente positivo que haja um estúdio, uma sede, né, um espaço físico aqui na cidade que promova a cultura dos quadrinhos, né? Que ensine, que compartilhe saberes, que promova discussões. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, o estúdio continua acolhendo novos artistas, né? E muitos desses artistas acabam desenvolvendo com o estúdio, com o Daniel e com as pessoas que já estão aqui há mais tempo, uma relação de amizade também.
Lembro que quando a gente estava na ativa, assim, fervendo mesmo com o Money Comics, um grande amigo nosso, um grande quadrinista chamado Falex, ele nos ofereceu uma história para ser publicada em 9 partes, né? E foi a única vez que eu criei coragem e aceitei, e a gente conseguiu bancar mensalmente o Money Comics durante 9 meses. O que é um perigo enorme, porque uma acaba loucura, o dinheiral, né? você Foi uma fica... loucura. Não, o público, o leitor fica sem a continuação da história. Fomos até o fim, né? Fomos até o fim, a gente respeitou o leitor nisso, acho que talvez isso seja também um dos grandes segredos do Money Comics, mas tirando essa exceção, a gente sempre teve cuidado de publicar histórias fechadas. E foi uma coisa muito importante essa parceria com o Falex, que ele entregou pra gente a história completa. Sim. Então não tem essa história de você ir publicando enquanto está sendo produzido. Você tem que ter o pão feito para oferecer para o cliente da padaria. Exato. Agora, por que o Money Comics, que fez um sucesso monumental também numa determinada época, vocês pararam de editar para substituir pelo Herói Z? O que aconteceu? A criação do Money Comics, ela tem a ver com o sentimento que tinha crescido dos meninos, né, do Daniel e do Jota, na oficina de quadrinhos, né? A oficina de quadrinhos da Universidade Federal é um espaço muito bacana, fundado pelo Geraldo Jesuíno, que é outro cara genial, e que muitos artistas daqui do estado cresceram dentro da oficina. No entanto, numa época, a oficina estava muito focada em temas muito específicos, temas regionais, de histórias de cangaço, e principalmente os meninos sentiam a vontade de contar outras histórias, né? A gente tinha outras influências do mercado americano, mercado europeu, então a necessidade de contar outras histórias estava imperando muito, e não tínhamos espaço na oficina para fazer isso, né? Dentro do P1, que era a publicação da oficina. Daí surgiu o Money Comics. Então, assim, às vezes a gente estava sufocado, fazendo uns trabalhos encomendados, às vezes chatos, às vezes sem prazer e tal, mas com aquela história empolgante que a gente queria contar, com aquele personagem divertido que a gente queria criar, e a gente tinha onde publicar isso. Então, a gente tinha motivação para fazer essa produção autoral e colocar em algum lugar, né? E nós tínhamos uma política muito agressiva em relação ao Money Comics, principalmente na edição 0. Nós mandávamos para todas as editoras da época, Editora Abril, Editora Globo, Editora não sei o que mais, mas mandávamos para lugares que não tinha nada a ver. Casa Cláudia, né, Revista Veja, sei lá, Super Interessante. Cara, mandava para tudo. Nós mandávamos para todos os lugares que a gente imaginava que pudesse alguém. E eu lembro que a gente escrevia até na carta, dizendo que se a pessoa quisesse jogar no lixo, que não jogasse no lixo, desse para alguém que de repente se interessasse. Eu lembro que quando foi lançado o Money Comics número 1, pelo retorno de cartas, de coisa, a gente percebia que era um material diferenciado, né? Pelos próprios comentários de quem escrevia de volta, de quem tinha recebido o Money Comics. A qualidade artística é muito boa, a qualidade de roteiros era muito boa, porque na época era tipo assim, fazer fanzine era coisa assim meio sem futuro. Eu não sei se alguma edição chegou a ser produzida nesse ínterim, rapaz, entre 2000 e 2001, essa passagem do Daniel pelo exterior, né? Eu lembro que quando ele retornou, o Money Comics voltou com força total. Eu passei a editar o Money Comics, chamei novos parceiros, novos colaboradores e retomei o Money Comics a partir do número 9. Foi muito legal essa segunda etapa ter existido, porque, primeiro, foi uma oportunidade que desses valores que o Daniel estava formando participarem do Money Comics. Então, o Money Comics, na primeira fase, basicamente era eu, o Daniel Jota, o Eduardo, o Valdir, que era amigo nosso, e algumas outras pessoas daqui mesmo. Quando o Money Comics surgiu na segunda fase, ele abriu não só portas para os valores que estavam sendo criados, no curso do Daniel, como também ele abriu portas pela magnitude que o Money Comics assumiu, para artistas que a gente nem imaginava que pudesse publicar no Money Comics. Antônio Éder chegou a publicar no Money Comics, Jean Okada, muitos autores de renome, de destaque. O André Diniz publicou no Money Comics, o Júlio Shimamoto teve trabalhos publicados, se não me engano o Colin também deve ter tido pelo menos uma ilustração publicada. O período de maior força do Money Comics foi quando o Daniel retornou dos Estados Unidos.
Então todos os dias a gente se reunia, a gente conversava sobre o Money Comics, trocava informações a respeito das histórias que um estava produzindo, o que um queria, o que o outro não queria. E aí o Money Comics foi crescendo novamente. E para nossa surpresa, pelo menos para minha surpresa, sei lá, uns 2 anos depois, 1 ano depois que eu retomei, não me lembro exatamente, veio a bomba, cara. Veio a notícia de que nós ganhamos nosso primeiro HQ Mix, né? Na categoria Melhor Fanzine. Eu lembro do quão gratificante era a gente ir na gráfica, buscar a revista e chegar aqui com uma caixa de Money Comics pronta. Quando a gente abria a caixa e pegava aquelas revistinhas bonitinhas assim, era como se fossem filhos. Mas aos poucos, assim, naturalmente, depois de algum tempo, alguns anos, eu fui cansando, né? Fui cansando, era um trabalho insano, uma grana considerável que a gente colocava na revista. E aí eu passei o bastão da edição para o JJ. Passei a colaborar de maneira um pouco mais distante, assim, com histórias, com quadrinhos, com pitacos e tal, né? Com sugestões. Mas aí, passado uns 2 anos, o Jota ainda conseguiu ganhar o 3º HQ Mix. Um mérito dele, assim, incontestável. Eu lembro um momento especial também, onde os meninos receberam uma carta do Japão. Sabe, uma pessoa no Japão teve acesso ao Money Comics e gostou da revista e mandou uma carta, entendeu? Isso é muita loucura, né? Uma pessoa do Japão tá curtindo um material que você tá produzindo aqui e tal. Acho que o Jota ainda segurou o Money Comics por um bom tempo. No final das contas, o Money Comics, depois da retomada do número 9, ainda foi até o número 36, se eu não me engano, quando finalmente a gente decidiu andar por novos caminhos aí, né? Respirar novos ares. Eu já estava trabalhando para o mercado americano, o Daniel também estava fazendo trabalhos para o mercado estrangeiro, e tinha o estúdio, e os cursos estavam lotados, e o JJ também tinha o trabalho dele, também tinha a produção dele. Então o que aconteceu, o Geraldo já estava afastado, como nessa época ele já estava afastado, como eu disse. E na verdade eu acho que a decisão até hoje é essa, de que o Money Comics não terminou, de que é um tempo. É possível que um dia o Money Comics retorne. Todo início de curso eu faço a pergunta para os meus alunos, né? Quem aqui quer fazer quadrinhos como profissão? Quem aqui quer fazer quadrinhos como hobby? E hoje em dia a proporção das pessoas que querem fazer quadrinhos como profissão é muito maior do que aquelas pessoas que querem fazer quadrinhos só como hobby. Eu criei para mim, inventei para mim esse sentido na minha vida. O sentido da minha vida é correr atrás dos meus sonhos. Eu sou um sonhador nato, eu sou um fabricante de sonhos, eu sonho o tempo inteiro. Quem escolhe fazer quadrinhos, não escolhe fazer quadrinhos para si. Não escolhe uma profissão autocontida. Escolhe uma profissão que mexe com o outro, que conta histórias para alguém, e essas histórias fazem parte da vida desse alguém. Então isso para mim é a maior beleza da minha profissão, e talvez uma responsabilidade enorme que eu me sinto capaz de carregar, que eu me sinto capaz e motivado para continuar carregando por muitos anos.